No meu aniversário, meus pais me enviaram uma caixa de presente. Meu marido olhou para ela e disse: "Não abra." Perguntei: "Por quê? Você não está vendo?" Olhei mais de perto e congelei. Eu não abri. Em vez disso, fiz outra coisa. 30 minutos depois, a polícia estava na porta. Não sou fã de aniversários. Não faço festas. Não posto selfies dramáticas aos 34 anos dizendo que estou plena. Sinceramente, até esqueço que faço aniversário, até o momento em que meu marido compra uma barra de chocolate e faz uma piadinha idiota sobre estar casado com uma mulher madura. Isso já é festa suficiente para mim. Por isso, quando meu telefone tocou um dia antes do meu aniversário e ouvi minha mãe do outro lado da linha falando como se alguém tivesse injetado xarope direto na veia, eu já sabia que algo estava errado. "Ah, querida, mandamos uma pequena surpresa para você. Deve chegar na hora certa." Bem na hora. Como se meus pais fossem pontuais em qualquer coisa que não envolvesse minha irmã. Mas entrei na brincadeira. Eu disse: "Ah, tudo bem. Obrigada." Ela deu uma risadinha. Eu ri de volta. Minha mãe não ri. "Não é nada demais," ela disse. "Só um símbolo do nosso amor." Foi aí que eu deveria ter percebido. Não por causa do que ela disse, mas porque ela usou a palavra amor e isso não me trouxe nenhuma lembrança boa. Quer acreditar, sabe? Mesmo depois de 34 anos recebendo só migalhas, mesmo quando você treina a si mesma para não esperar nada. Uma parte idiota de mim pensou: talvez seja real. Talvez eles estejam tentando. Não estavam. De qualquer forma, é meu aniversário. Meu marido, Jason, faz panquecas e me deixa tomar café na cama enquanto atende uma chamada de trabalho no outro quarto. Está tudo tranquilo, confortável, até que a campainha toca. Uma caixa de papelão de tamanho médio está no tapete. Sem laço, sem etiqueta de presente, sem balão brilhante de feliz aniversário, apenas uma caixa marrom, lisa, com uma etiqueta impressa e fechada com fita adesiva, como se tivesse sido embalada por um robô. Jason pega a caixa, leva para a cozinha e a coloca no chão. Depois olha para ela como se pudesse criar pernas e sair correndo. Eu digo: "Isso é dos meus pais." Ele não responde nada. Minha mãe ligou ontem e disse que ia mandar um presente. Então, não abra. Eu rio. Por quê? Acha que está amaldiçoada? Jason não ri. Apenas aponta com a cabeça para o rótulo. Então eu olho. Sério? Olho de novo. Não há uma única letra escrita em lugar nenhum. Não está na etiqueta, nem nas costuras. Apenas uma etiqueta de envio impressa com meu nome e endereço. O remetente. Apenas uma caixa postal. Nada de rua, nem de cidade. Começo a sentir um arrepio subir pela espinha. Jason se aproxima e bate com o dedo na borda da caixa. "Olha isso", diz ele. Eu me inclino. Meu coração dispara. E depois falha uma batida. Tudo dentro de mim fica em silêncio. Não é exatamente medo. Ainda não. É apenas um pressentimento. Um rosto familiar que me assombra. Não digo nada. Jason também não. Ele apenas dá um passo para trás, quieto, como se esperasse algo acontecer. É nesse momento que meu telefone toca de novo. É minha mãe? Jason olha para a tela. Eu olho para ele. Atendo no viva voz. "Querida, chegou?" Faço uma pausa. Jason nem pisca. Meu dedo paira sobre o botão de encerrar, mas não aperto. "Sim", respondo. "Chegou." "Você abriu?" Olho para a caixa. "Sim, minto. Abri." "É lindo." "Obrigada." "Ah, querida, só queríamos te lembrar o quanto te amamos. Você é a nossa menina. Nunca se esqueça disso." Meu estômago se revira. Minha mãe nunca disse isso. Não quando me formei. Não quando me casei. Nem mesmo quando chorei no sofá dela depois do aborto espontâneo, há 2 anos. Jason me observa.
Eu balanço a cabeça, quase imperceptível. Bem, ela continua, todos estão cantando músicas. Apenas pensamos que você merece algo especial. Você é tão forte. Sempre foi. Ela desliga. Ficamos em silêncio. A caixa está entre nós como se estivesse nos vigiando. Eu odeio quando ela fica tão gentil assim, digo finalmente. Eu sei, responde Jason. Ela só me chama de querida quando está prestes a mentir. Eu sei. E eles nunca mandam presentes. Nem no Natal. Lembra daquela vez que deram uma Peloton para minha irmã e para mim uma vela barata do posto? Jason ri. Acho que aquela vela já tinha sido usada. Ou estava vencida. Ficamos ali parados por mais um tempo. Eu quero jogar a caixa pela janela. Quero tacar fogo nela. São vontades contraditórias, mas a minha família também é. Por fim, me sento. Jason faz chá. A caixa fica no balcão. Nós não abrimos. Nem tocamos mais nela. Ela só está ali, ocupando espaço, muda, mas dizendo tudo. 30 minutos depois, alguém bate na porta. Não é vizinho. Não é a Amazon. É alguém de uniforme. Você é russo? Eu aceno com a cabeça. Recebemos um relatório sobre um pacote entregue neste endereço. Podemos entrar e fazer algumas perguntas? E é aqui que vou parar por agora, porque a caixa ainda está ali, junto com tudo que veio com ela. Para entender como chegamos até aqui, é preciso conhecer a minha vida. Ou, pelo menos, conhecer a Ellie. Ellie é minha irmã mais nova. 3 anos mais nova, mas uns 1000 quilos emocionais mais leve. Se eu sou dever, ela é prazer. Se eu sou aquela que lembra o aniversário de todo mundo, a Ellie é aquela que não aguenta lidar com esse tipo de pressão. Ela sempre foi a criança de ouro. Não de um jeito brilhante ou exagerado. Mas como algo do tipo é melhor não deixar Ellie chateada. Ela chorava fácil. Esse era o poder dela. Eu não chorava. Esse foi meu erro. Acho que tinha uns 8 anos quando levei a culpa pela primeira vez por algo que não fiz. Tínhamos aquele vaso horrível no corredor. Cerâmica verde escura, provavelmente não valendo mais que uns $12, mas tratado como se fosse a joia da coroa da família. Um dia, ele quebrou. Estrondo alto, cacos por todo lado. Ellie estava ali, parada, com o lábio inferior tremendo como em um desenho animado. Lembro de entrar no corredor e saber exatamente o que iria acontecer, como um reflexo. Quando mamãe apareceu e começou a gritar, Ellie simplesmente apontou para mim. Foi tão rápido. Sem aquecimento, sem contato visual. Apenas traição, limpa e fria. Eu nem tinha tocado naquele vaso estúpido. Nem tinha passado por lá. Mas não disse nada, porque eu era mais velha. Porque ela estava chorando. Porque eu já sabia como esse filme acabava. Minha mãe me olhou como se eu fosse um quebra-cabeça decepcionante, impossível de montar. Bem, você é a irmã mais velha. Deveria estar cuidando dela. Fui mandada para o meu quarto. Ellie ganhou um picolé. E ficou por isso mesmo. Outra vez, acho que eu tinha 12 anos, Ellie pegou emprestado meu suéter favorito, usou na escola, manchou de tinta durante uma aula de artes e depois disse que a culpa era minha, porque eu não avisei que ele era especial. Mamãe só balançou a cabeça como se aquilo fizesse algum sentido. Por que você não guardou melhor, riso? Você sabe que ela ainda está aprendendo limites. Aquele suéter tinha sido um presente da minha avó. Ellie nunca pediu desculpas. Disse que eu estava exagerando. Aí chorou. Depois tomou sorvete. E eu aprendi de novo, a verdade não traz conforto. Lágrimas, sim. Quando viramos adultas, já não éramos mais irmãs, éramos duas pessoas que cresceram na mesma casa e tentavam manter a paz quando nossos pais estavam por perto. Ellie não fez faculdade. Tirou um certificado de yoga, vendeu óleos essenciais por 3 meses, criou um Instagram de arte espiritual em que, na real, era só repost de prints duets e fotos dela segurando canecas de café na praia. De alguma forma, nada disso deu errado. Só evoluiu. Pelo menos foi isso que meus pais disseram.
Ela está encontrando o próprio caminho. Ela tem uma alma muito criativa. Nem todo mundo se encaixa no molde, riso. O que é engraçado, porque eu nunca quis que a Ellie se encaixasse em molde nenhum. Só queria que ela pagasse os $600 que pegou emprestado para lançar a linha fracassada de bombas de banho. Mas não disse nada. Apenas fiquei ali, à distância emocional segura, vendo ela tropeçar para cima, com meus pais vibrando ao fundo. Foi há cerca de um ano que recebi uma ligação da minha mãe. Ela queria me levar para almoçar. Só eu? Perguntei. Ela disse isso como se fosse um presente, como se eu devesse me sentir grata. Nos encontramos naquele lugar que serve comida na fazenda para a mesa em que ela sempre fingiu adorar, mas que, em segredo, chamava de caro demais. Ellie já estava lá, tomando um smoothie de couve e parecendo uma influencer de estilo de vida de segunda categoria. Eles foram simpáticos. Muito simpáticos. Fizemos uma conversa informal. E então, Ellie soltou a bomba. Então, eu estava pensando, será que tem problema se eu usar seu nome e endereço para uma coisinha? Coisinha? Só para uma conta comercial, para um projeto de arte em que estou trabalhando. Não é nada suspeito. É só que, como estou entre contratos de aluguel e você é tão estável. Essa palavra. Estável. Sempre significou a mesma coisa para eles, chata, previsível, fácil de responsabilizar. Mamãe entrou na conversa. Achamos que faz sentido. Você é boa com burocracia, e é só temporário. Eu não fiquei com raiva. Nem hesitei tanto assim. Só disse não. Calma, tranquila, absolutamente. Ellie piscou rápido. Sorriu rápido demais. Ei, tudo bem, tudo bem. O almoço terminou cedo. Depois disso, começou o congelamento. Nada dramático, apenas um afastamento gradual, frio e seco. O convite de Natal se perdeu. Meu pai mandou um e-mail passivo-agressivo sobre eu a não apoiar os projetos da família. Ellie me deu unfollow no Instagram. Nem percebi até que uma amiga comentou. Falei para mim mesma que não ligava. Mas eu ligava. Uma parte de mim achou que eles voltariam, que respeitariam meus limites, que dizer a não faria de mim a vilã. Em vez disso, seguiram em frente sem mim e, para falar a verdade, foi até bom. O silêncio é melhor que o caos. Construí uma vida tranquila. Uma casa silenciosa, um marido gentil, ninguém gritando, ninguém chorando por capricho, nenhum vaso quebrado no corredor. Mas, quando aquela caixa apareceu na minha porta, bem no dia do meu aniversário, algo dentro de mim soube. Isso não era aleatório. Eles não estavam sendo gentis. Estavam sendo cuidadosos. Jason bateu na borda da caixa. Olha. Tá vendo isso? Eu me inclinei. Meu coração disparou. E depois falhou uma batida. Não era só o rótulo. Era tudo a fonte, o plástico de embalagem, o alinhamento do código de barras. Detalhes que só se percebe quando já se viu de perto. E eu tinha visto. Um ano atrás, Jason e eu fomos até o apartamento da Ellie devolver alguns pratos. Ela estava cercada por caixas de isopor e amendoins de embalagem, chamando aquilo de estoque. O corredor dela parecia um depósito. Caixas por todos os lados. E tinham a mesma aparência. O mesmo logotipo, o mesmo brilho, o mesmo cheiro de verniz e cola quente. Ela riu quando peguei uma e disse para eu largar. O fornecedor é rigoroso, disse ela. Eles rastreiam quem mexe nas caixas. Ela chamava de rigorosos. Não cuidadosos, não caros. Rigorosos. E agora, aquele mesmo fornecedor havia me enviado uma caixa diretamente com o meu nome. Não era caixa reaproveitada, não era reciclada. Era nova. Novo rótulo. Novo selo. Uma remessa oficial, do tipo que a Ellie nunca deixa ninguém tocar. Jason não disse nada. Não precisava. Aquilo não era um presente enviado dentro de uma caixa velha. Era uma remessa. Uma remessa deliberada. E, de alguma forma, aquela caixa acabou no balcão da minha cozinha. Não falei nada,
porque não havia nada a dizer que não soasse como traição. Depois de ver a embalagem, eu já sabia. Então veio a ligação. Minha mãe, com uma voz doce e melosa, perguntou se eu tinha recebido o nosso presentinho. Eu disse que sim. Disse que tinha aberto. Disse que era lindo. Eu não tinha. Jason estava ao meu lado na cozinha, de braços cruzados. Peguei o celular, apertei o botão de gravar e deixei-o no balcão, bem ali do meu lado. Não foi por instinto. Não foi paranoia. Foi porque eu já tinha visto a caixa, e sabia o que aquilo era. Eles não estavam me enviando um presente. Estavam me enviando um problema, já com meu nome impresso na etiqueta. A batida na porta veio menos de meia hora depois. Abri e vi um policial fardado, educado e inexpressivo, daquele jeito ensaiado. Você é russo? Assenti. Recebemos um relatório sobre um pacote suspeito entregue neste endereço. Podemos entrar para dar uma olhada? Jason apareceu atrás de mim. Abri mais a porta. Claro, respondi. A caixa ainda estava no balcão, fechada. As mesmas bordas coladas, o mesmo peso sufocante que parecia ter desde o momento em que chegou. Apontei para ela. É essa aí. O policial se aproximou, examinando o objeto como se ele pudesse se mexer sozinho. Seu parceiro estava logo atrás, com os olhos varrendo a cozinha como se estivéssemos escondendo um depósito clandestino debaixo da mesa. Está endereçada a você? Perguntou. Sim. Presente de aniversário dos meus pais. Você abriu? Não. Ele assentiu com a cabeça. Se importaria se nós abríssemos? Vão em frente. Eles eram metódicos. Luvas, estiletes, tudo conforme o protocolo. A aba abriu com um som seco. Dentro, havia plástico bolha, peças decorativas, o tipo de coisa sem alma pela qual as pessoas pagam caro quando querem parecer cultas, algumas estatuetas pequenas, um certificado de autenticidade e uma nota de remessa com o meu nome, claro. Um dos policiais escaneou um código QR na parte inferior de uma peça. Ele olhou para o parceiro. Trocaram um olhar que eu não consegui decifrar. Você sabe o que é isso? Perguntou o primeiro. Quer dizer, parece meio artístico, respondi. Você sabe de onde veio? Sim. Eu disse que foi um presente dos meus pais. Tem como provar isso? Peguei o celular e reproduzi a gravação. A voz da minha mãe ecoou, brilhante e oca. Recebeu o nosso presentinho? Só queríamos mostrar o quanto te amamos. Você é a nossa garota. Parei a gravação ali. Foi suficiente. O policial assentiu. Vamos levar isso com a gente. Você não está sendo acusada de nada neste momento, mas essa remessa está relacionada a materiais de uma investigação ativa. Sorri, forçado. Sem problemas. Eles embalaram tudo de volta como se fosse material radioativo, me agradeceram e saíram pela porta da frente, com Jason acompanhando. Sentei à mesa da cozinha. Meu café ainda estava quente. Isso me pareceu quase ofensivo, como se o universo estivesse tentando dizer que tudo estava normal. 3 horas depois, meu celular tocou novamente. Eu não conferi o número. Não precisava. Atendi. A voz da minha mãe já não era doce. Como pôde? Eu não respondi. Você disse à polícia que isso era da Ellie. Contei quem enviou o pacote, disse eu. Você sabe o que isso significa para ela? Sim, eu sei. Eu podia ter ficado de boca fechada. Podia ter dito que tudo foi um engano. Você me ligou, ela disse. Verificou se tinha chegado e depois os alertou. Não tivemos escolha. Vocês sempre têm escolha. Se tivesse encontrado isso na casa de vocês, teria acabado ali. Silencioso, contido. Ninguém sairia machucado. Então, vocês mandaram produtos roubados para minha casa, no meu nome, e esperavam que eu fosse idiota o suficiente para abrir? Silêncio. A voz do meu pai entrou em cena, baixa e calculada. A gente pensou que eles só apreenderiam os itens e seguiriam em frente. Não imaginamos que conseguiriam rastrear isso até tão longe.
Mas vocês sabiam que poderiam rastrear até mim. Riso, você é mais forte. Sempre foi. Ele usou o meu nome. Vocês usaram a minha casa. A Ellie não foi feita para isso. E eu fui. Você não tem filhos. Você se recuperaria. Essa foi a razão. Sempre foi a razão. Você sempre foi a fria, disse minha mãe. E agora veja o que fez. Eu não respondi. Desliguei a ligação. Jason voltou para a sala com uma xícara de chá em cada mão. Colocou uma na minha frente e não perguntou nada. Olhei para o balcão. O espaço onde a caixa estivera parecia uma cicatriz. Eles realmente acharam que eu ia abrir isso, eu disse. Jason sentou-se à minha frente. Eles realmente fizeram isso, ele respondeu. E era só isso que havia para dizer. Uma semana depois de a polícia levar a caixa, o detetive me ligou de novo. Eu estava no meio de uma tigela de cereal. Jason tinha acabado de sair para o trabalho. O sol entrava pela janela, criando aquele efeito quente e confortável, como se tudo estivesse em paz de novo. Então meu celular acendeu. Número desconhecido. Claro. Tem alguns minutos? Para quê? Por que não me destruir logo antes do café da manhã? Precisamos confirmar uma coisa. O seu nome aparece em vários documentos ligados ao negócio da sua irmã. Você já registrou uma empresa no seu nome? Não. Alguma vez se listou como coproprietária ou gerente de alguma empresa relacionada à venda de arte, plataformas de revenda ou cadeias de suprimentos internacionais? Eu realmente ri. Uma vez tentei vender uma estante de livros no Facebook Marketplace. Esse é o auge do meu espírito empreendedor. Ele não riu. Nem de leve. Existe uma assinatura digital arquivada com o seu nome e um e-mail comercial anexado a uma conta que está suspensa. Deixe eu adivinhar, risoer73@quetearmamail.com. Termina com uns desenhos de pontos. Claro que sim. Você se importa de dar uma olhada na assinatura digital? Ele enviou. Demorei uns 3 segundos para confirmar o que já sabia, não era minha. Quer dizer, era o meu nome, claro. Mas não com a minha letra. Era como se alguém tivesse tentado imitar a minha assinatura depois de olhar para o verso de um cartão de aniversário uma única vez. Essa é a sua assinatura? Não. Reconhece esse e-mail? Não. Sua irmã ou seus pais poderiam ter tido acesso a documentos antigos seus. Fiz uma pausa. Sim. Há anos. Declarações de imposto, cópias de identidade. Eu costumava confiar neles. E foi a última vez que eu disse essa frase em voz alta. O detetive explicou o que tinham encontrado ou tentado encontrar. Metade do meu cérebro transformou tudo em estática, uma licença comercial registrada no meu nome, meu endereço antigo listado como centro oficial de devoluções, rastros digitais que levavam aos dispositivos da Ellie, contratos com fornecedores, links de pagamento, uma conta de e-mail falsa se passando por mim. Tecnicamente, você estava listada como sócia oculta por mais de 1 ano, ele disse. Eu queria dizer algo incisivo, algo inteligente. Mas tudo que saiu foi. Claro que sim. Ele perguntou se eu toparia fornecer uma declaração por escrito confirmando que nunca autorizei nada disso. Eu disse que sim. Enviei ainda naquela tarde. Incluí até uma cópia da minha assinatura real para comparação, caso alguém precisasse de ajuda para identificar a fraude. Ele me agradeceu pela cooperação e disse que entrariam em contato se precisassem de mais alguma coisa. Foi só isso. Não me disse o que aconteceria a seguir. Não voltou a mencionar o nome da Ellie. Não disse a palavra acusações. Não prometeu justiça. Apenas me agradeceu e desligou. O que, para ser sincera, me pareceu mais honesto do que qualquer outra coisa que eu tinha ouvido nos últimos meses. Depois disso, não houve mais nada. Por um tempo, silêncio absoluto sem ligações, sem perguntas como se o mundo tivesse ficado em buffet. Eu imaginei que ou tudo estava acontecendo nos bastidores ou nada. E, sinceramente, ambos eram igualmente assustadores. E então, tudo mudou. De uma vez só. As acusações contra Ellie,
fraude eletrônica, roubo de identidade, fraude comercial, violações de importação e exportação e, claro, ser a irmã mais carente do planeta. Ok, essa última eu inventei na minha cabeça. Ela se declarou culpada, óbvio. Pegou 2 anos de liberdade condicional, uma multa do valor de um carro novo e ficou proibida de ter licença comercial até metade da menopausa. As acusações contra meus pais, conspiração, cumplicidade e a boa e velha tática de fingir que eram ingênuos demais para perceber que aquilo era um golpe. Eles também se declararam culpados. Pena suspensa, serviço comunitário, multas e os nomes expostos nos registros públicos. Não dava mais para se esconder atrás deles. Eu não fui à audiência. Não precisava ver Eli chorando, enrolada em um cardigan bege, enquanto minha mãe apertava a mão dela como se ela fosse a única vítima, uma espécie de gênio incompreendido. Mas eu li a transcrição. Meu nome foi mencionado 12 vezes. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum. Depois, porque a vida aparentemente ainda tinha piadas para contar, eles pediram para se encontrar comigo. Sem a Eli dessa vez. Só os dois. Uma conversa de paz, como chamaram. Com um café queimado. Escolheram um café perto do tribunal. Cheguei com 10 minutos de atraso e pedi a sobremesa mais cara do cardápio, só de birra. Eles já estavam sentados. Minha mãe parecia estar tentando descobrir qual expressão me faria sentir mais culpada. Eu não me sentei logo. Não sabíamos que ela usou o seu nome, disse minha mãe. Vocês também não perguntaram. Ela disse que era só para o frete. Ah, claro. Porque é assim que a fraude funciona, né? Basta enviar para outro endereço e rezar para ninguém fazer perguntas. Meu pai pigarreou. Sempre a jogada preferida quando a lógica dele acaba. Achamos que era algo temporário. Ela disse que você não se importaria. Ela também disse que eu abriria a caixa. Lembram? Acontece que ela fala um monte de coisas. Não pensamos que chegaria a esse ponto. Quer dizer que vocês não achavam que seriam pegos? Silêncio. Então minha mãe foi direto na ferida. Sempre foi mais forte, Russo. Você não tem filhos. Ninguém depende de você. A gente pensou que você conseguiria lidar com isso. E lá estava a justificativa. Polida, ensaiada, como se já tivessem repetido aquilo centenas de vezes. Vocês decidiram que a minha vida era mais fácil de sacrificar. Que eu era descartável. Não era isso que queríamos dizer. Não? Era exatamente isso que queriam dizer. Eu já não estava nem com raiva. Só cansada. Levantei. Meu café estava pela metade. Não levei comigo. Espero que aproveitem o serviço comunitário, eu disse. Talvez aprendam, finalmente, o que é trabalho de verdade. Naquela noite, eu bloqueei todos eles. Deletei contatos, limpei backups, apaguei qualquer referência. Sumiram da minha vida. Não por rancor. Por necessidade. Eles não têm mais acesso a mim. Nem sequer a versão que inventaram. Na manhã seguinte, Jason trouxe café. Sentamos na cozinha, a luz do sol entrando suave, como se pertencesse a nós. Você está bem? Ele perguntou. Dei um gole. Terminei. Ele não perguntou com o quê. Não precisava. O que você acha? Fui longe demais ou ainda não foi suficiente?